construiu os negócios e tal foi o seu Paulo, o seu Martins, grande ajuda também. Mas quem construiu a marca Marco Polo foi o seu Walter. O nome Marco Polo era um desejo. Quando a Nicola, o grupo Nicola saiu e o Paulo montou então um grupo que eu participava naquela época também junto, então tinha uma meia dúzia de nomes e que nós fomos eliminando em brainstorm. Então se discutiu muito se Marco Polo seria um nome interessante em função da divisão do nome, e aí discutimos e passamos para outras opções e não chegamos a conclusão nenhuma. Até que numa dessas brainstorm, o Walter veio com a ideia então de juntar o nome. Marco Polo numa palavra só. Pô, foi o tiro no escuro. E acertou na música. Na verdade, se não fosse o seu Walter, a Marco Polo não existiria. O nome seria outro. Então já começa daí. Quando tinha uma marca nova, geralmente era ele que dava sugestões das marcas, de nomes, e ele fazia questão, na época dele, que fosse italiano, tivesse a origem, né? Uma marca, tanto é que os ônibus antigos é Viaggio, Estrada, Viale, tudo de origem italiana. Então ele tinha a lista de sugestões, às vezes a gente tentava com ideias, mas a palavra final geralmente era dele. Ele não vendia um produto, ele vendia toda uma ideia, né? Él decía lo siguiente: para la venta usted tiene que provocar el deseo de comprar, tiene que encantarle al cliente, tiene que hacerle provocar el deseo de tener nuestro producto. De ahí en adelante ya es más fácil. Una vez que él esté encantado, naturalmente que el cierre es más fácil. Ninguém faz o trabalho como ele fazia, de conquistar o coração das pessoas. Ele conseguia, ele sabia como fazer, como trazer as pessoas, as autoridades, e a Marco Polo tinha as portas abertas por causa do seu Walter. O seu Walter ajudou muito nesse sentido. Não sei se tem exageros, uma divindade. Por quê? O seu Walter, ele conseguiu, do jeito dele, fazer com que a Marco Polo fosse altamente respeitada pelos jornalistas, sem falar no público, nos consumidores, nas empresas, os empresários que adotaram os veículos Marco Polo. E toda essas virtudes do seu Walter, elas não ficaram no Brasil. Elas se tornaram produto de exportação que levaram a Marco Polo, que levaram a Marco Polo a ser conhecido no mundo todo. Las gestiones con los bancos, las relaciones con la embajada, trataba de que los beneficios fiscales acá en Paraguay sean mejores para la importación de buses. O sea, ya hacía más bien un trabajo de gabinete que propiamente en el terreno, ¿no? O que mais me marcou com o seu Walter foi a boa apresentação da empresa para o público externo. E boa apresentação nossa como pessoas, como profissionais, para os nossos clientes. Sem dúvida nenhuma, o trabalho do Walter foi importante na área de vendas, principalmente depois que o Dorval Nicola saiu, que ele foi a São Paulo e assumiu as tarefas de vendas naquela época. Foi um trabalho que ele fez sozinho e que deu bons resultados, e sem dúvida nenhuma ele saiu aqui de Caxias, abandonou a cidade, foi morar em São Paulo. Então foi um ato de heroísmo e, sem dúvida nenhuma, de grande repercussão no desenvolvimento da Marco Polo. Então o seu Walter foi decisivo até na implantação da representação da Marco Polo em São Paulo. E, enquanto nós estávamos lá, já tinha o São Paulo pediu para a Marco Polo se mudar, porque lá nós estávamos num bairro residencial. E os chassis que chegavam e saíam eram tipo caminhão, faziam muito barulho, e a vizinhança começou a denunciar na prefeitura, começou a não ter problema. Então, eu e o Sr. Walter fomos lá no Parque Novo Mundo,
visitamos lá, compramos um terreno, um quarteirão inteiro de terreno para montar a nova filial. Aí todo mundo falou assim, mas o senhor Walter é maluco? Para que o quarteirão inteiro? Né? Para que isso? Né? Não durou 3, 4 anos depois, já ficou pequeno o espaço. Mas, de qualquer forma, ele entrou na decisão de comprar o terreno para mudar a filial do Sumaré para o Parque Novo Mundo. Ele deu um impulso extraordinário no desenvolvimento da Marco Polo, como visão, como estratégia, como mercado interno, mercado externo. Construir e manter a marca foi ele, tio. Foi ele, não tenho dúvida nenhuma. A exportação da Marco Polo também. Mas ele era o homem da propaganda, o homem das ideias, né? O homem do relacionamento com as outras empresas, com o governo, com o mundo, na verdade. Né? Esse foi o grande valor do Walter, tanto para a empresa, e acabou sendo para a família dele, porque ele jogou a família dentro ele sempre jogava naquilo que ele estava fazendo. Nosotros tenemos un cliente muy grande, muy importante, que se llama Pedro Farías, que es de Pullman Bus, que había sido un cliente muy antiguo, del año 77, 78, Marco Polo, pero después él se había alejado, se había ido a la competencia. Y apareció un negocio que para nosotros en esos años, te estoy hablando año 93, 94 creo yo, que él quería comprar 60 carros con chasis Volvo, Paradiso. Era para nosotros el negocio más grande casi de la historia. Bueno, y el cliente se viene a Brasil a negociar con Volvo en Curitiba y nos cita a nosotros y a Buscar, que era nuestra competencia en esos años más fuerte. Entonces nos dice, oye, me gustaría que nos reunamos mañana en la mañana, temprano, a ver si podemos hacer negocio, qué sé yo, pero les aviso que también la gente de Buscar va a estar esperando. Entonces ahí con Moroni dijimos, bueno, le dijimos a Walter, nosotros vamos a preparar la estrategia. Con Moroni, mira, desde las 6 de la tarde estuvimos casi hasta la 1 de la mañana trabajando todos los escenarios posibles, que íbamos a llegar con este precio y si el cliente decía esto, vamos a contestar esto. Y vamos a la reunión con el cliente. Entonces ya primero las típicas conversaciones, la familia, la cosa, bueno. Y llega el momento de empezar a hablar del negocio. Entonces ahí Walter le dice, y Pedro le dice, ¿qué es lo que estás pensando tú con el tema del negocio para que podamos cerrar esta operación? Entonces, don Pedro le dice, bueno, le dice, ustedes me están dando, no me acuerdo el precio, pero por hablar una cifra, ustedes me están dando un precio de 84.000 y yo para cerrar este negocio quiero 80.000. Y Walter va y le dice, se para así, y le dice, ok, cerrado el negocio. Y nosotros con Moroni nos miramos y dijimos toda la estrategia que habíamos preparado. Ahora, te voy a decir que fue lejos la mejor decisión. Él tuvo una participación importante en la renovación del parque automotor que se hizo en 1981, por ejemplo. Él participó con el gobierno y estableció las especificaciones técnicas del primer urbano San Remo que vendimos, fue la especificación dada por don Walter Gómez Pinto. Nós fizemos inúmeros negócios, o destaque principal é que nós fizemos a primeira exportação para o Paraguai. A Subrave, que é a minha empresa, fez nós fizemos um trabalho aí conjunto através dos sindicatos e DNR na época. Fui eu e o Walter para Assunção para fechar o negócio lá com o engenheiro Genaro Penha. E hoje o Paraguai é um grande cliente da Marco Polo. Em 71, 72, eu fui junto com ele para a África, onde nós começamos a desbravar com intensidade o mercado africano.
E ele participou junto comigo nessa área, porque era um desbravamento técnico e ao mesmo tempo comercial. E acho que tivemos bastante sucesso nesses empreendimentos. Mas sem dúvida nenhuma, se falar o que a Marco Polo deve ao Walter, deve muita coisa, sem dúvida nenhuma. Eu nunca me esqueço que ele disse assim: Jader, agora tem vinho bom no Chile, é uma maravilha. Mas sabe que as primeiras vezes que eu tive que ir no Chile para colocar Marco Polo e tal, muitas vezes eu tinha que me deslocar com muita dificuldade, sabe? Aí não dava para tomar muito vinho, mas pão e salame tinha. Com isso ele queria me dizer que muitas vezes ele enfrentou dificuldades para conseguir as coisas que foram conseguidas, né? Fazia parte daqueles personagens da Marco Polo que levaram ao conhecimento econômico, o conhecimento, vamos dizer, de gestão, mas também tinha uma obsessão para torná-la bem presente na vida brasileira, mas também fora do Brasil, no outro mundo. O Sr. Walter tinha papel decisivo nisso. O Sr. Paulo, eu via muito ele, né? E ele era o timão, ele era assim, ele era o homem visionário, o homem de marketing. Ele projetava a Marco Polo no mercado, então ele enxergava onde é que a Marco Polo devia estar naquele momento, naquele ano, naquela época. A própria Coreia, quando nós resolvemos criar o Volare, foi depois de uma viagem feita à Coreia, onde nós vimos um chassi fabricado pela Hyundai, que servia exatamente para a nossa... E vimos um ônibusinho que nós não fabricamos e que deu origem ao Volare. E quando fomos na Coreia, o Walter foi junto comigo, né, e daí começou o Volare, que hoje é um sucesso dentro da Marco Polo. Na época nós estávamos em São Paulo, a comunicação com a fábrica era feita por um rádio, SSB. Não sei se tu conhece. Era um rádio amador de 1,5 m por 1,5 m, para ter uma ideia. É o tamanho de um Fusca. Uma ligação por telefone naquela época podia demorar 15 dias, de São Paulo para Caxias. Né? Tínhamos somente meia hora de manhã e meia hora de tarde para falar. A diretoria, compras, contabilidade e tráfego. Era uma briga diária pelo espaço, né? Aí ele passava em Curitiba, ficava 1, 2 dias aqui comigo, ou às vezes ia direto para Caxias. Aí eu pegava a carona com ele para ir para Caxias. Nas convenções, que ele começou a montar as primeiras convenções de vendas, que era 3, 4 pessoas, né? Era eu, o Lido Catelli e o Antônio Carlos Ilger, eram os 3 representantes da Marco Polo na época. Naquela época, a estrada de São Paulo a Curitiba era de terra ainda. E as viagens de avião, tinha uma viagem por semana de avião, era muito cara, né? E os quais então, o Sr. Walter vinha de caminhonete, uma D20, daquela completa, né? Aquela modelo antigo, ele vinha de caminhonete, saía 3 horas da manhã de São Paulo e vinha dormir em Caxias, né? Tu imagina, era uma loucura, né? Mas ele encarava.